Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do canal do Ciência e Brisa. E cara, no vídeo de hoje eu queria fazer um negócio bem diferente. Deixa eu só checar se tá gravando aqui direitinho. Tá, beleza. Um negócio bem diferente, cara. Eu queria gravar uma implementação que eu quero fazer aqui no OpenFOAM, que é uma coisa que eu iria fazer já naturalmente nesse momento, que me deu vontade de fazer, porque tá na minha cabeça há um bom tempo, mas eu decidi gravar o processo de fazer essa coisa, assim, porque eu acho que isso pode ter, velho, um aspecto pedagógico, didático, assim, né? É uma experimentação. Eu vou fazer uma implementação aqui num código do OpenFOAM que eu estou desenvolvendo, e que pode dar um monte de bug, um monte de erro, mas eu quero gravar o processo, assim, como se fosse o que eu iria fazer naturalmente. Então, só para dar um pouquinho de contexto, né? O que eu quero fazer? Eu tenho um solver do OpenFOAM que eu chamo de MHT-FOAM. Ele é um solver que eu desenvolvi para poder simular um probleminha, que eu posso até mostrar aqui para vocês, só para dar um pouco de contexto, assim. Que é um probleminha... deixa eu ver se eu consigo achar minha pasta. Só um segundinho, galera, porque aqui para procurar as coisas é sempre um parto. Beleza, isso aqui é uma pasta típica. Então, isso aqui é uma simulação que eu fiz usando esse solver, que eu vou mostrar aqui no ParaView para vocês, de um probleminha em que eu tenho um tumor esférico. Então tá aqui o meu tumor, onde é vermelho é um tumor, onde é azul não é tumor. Eu fiz uma malha aqui, no caso 2D, de volumes finitos para simular esse problema. E aí eu quero simular, por exemplo, o aquecimento desse tumor ao longo do tempo, quando a gente aplica sobre ele uma técnica que eu chamo de magnetohipertermia, que estaria associada a um aquecimento localizado, né, desse tecido tumoral por meio de um processo em que você injeta ali um fluido magnético com nanopartículas magnéticas, né, biocompatíveis, na região de um tumor, e você aplica sobre esse tumor um campo magnético oscilatório de alta frequência, que ele gera um processo muito bonito assim de transferência da energia do campo magnético para aqueles tecidos sob a forma de calor, né, que a gente chama de magnetohipertermia. Isso vai esquentar o tumor, e esse tumor, em tese, ele vai experienciar a morte celular por superaquecimento. Basicamente é isso. A gente tem nessa questão um lance interessante em que a perfusão sanguínea dentro do tecido tumoral, ela fica prejudicada durante o processo. E aí o sangue, né, arterial dos tecidos biológicos que faz a termorregulação daquele processo, ele não consegue esfriar o tumor, né, como ele consegue esfriar o tecido saudável. Então você esquenta só meio que o tumor. É muito legal, e aqui é uma simulação disso daqui, esse tumor esquentando, o campo de temperatura, e isso acontece usando um solver que eu desenvolvi, que é o MHT-FOAM. Esse solver, ele resolve a equação da energia. Então deixa eu mostrar aqui o solver para vocês. Eu vou para minha pasta de usuário, mais solvers. Aqui são os meus solvers que eu faço em OpenFOAM. Eu tenho feito um monte de solver para resolver um monte de problema diferente em OpenFOAM, inclusive como parte de um projeto que eu decidi batizar de FHD-FOAM. Né? FHD seria uma sigla para ferrohidrodinâmica, que é essa ciência que se ocupa de entender o comportamento de fluidos magnéticos que escoam na ação de um campo. E dentro desse FHD-FOAM, eu quero fazer vários pequenos solvers para várias físicas diferentes, tá? Então aqui eu tenho os meus solvers. E aí, o MHT-FOAM, que é esse daqui, ele tem esses arquivos principais. Tem o Create Fields, em que eu crio os campos, tem o solver MHT-FOAM, e tem o arquivo principal, e tem o W-Equation, que é a equação para perfusão sanguínea. Então aqui tá a cara do meu solver. O que importa mesmo é isso daqui. Isso aqui é a equação que eu resolvo, né? Ele monta uma equação para a temperatura, né, na forma de um sistema matricial, e depois ele resolve esse sistema matricial, e a construção dessa matriz de coeficientes, que no fundo vai implementar a minha equação diferencial parcial, ela é feita de tal sorte a representar essa equação diferencial parcial. Então, isso aqui seria a equação da energia modificada para implementar aqui esse termo magnético onde tem tumor. Nesse caso, eu implementei também um identificador, que ele vai ser 0 ou ele vai ser 1, onde tem ou onde não tem tumor. Esse identificador é um negócio muito interessante, porque ele é construído de maneira muito simples no OpenFOAM, com a chamada de um programinha que é o setFields. Esse programinha, setFields, que está dentro do OpenFOAM, ele tem a função de ler um dicionário, que é um arquivo de texto, que fica na pasta do caso que eu vou rodar,
Ele pega as informações desse dicionário para povoar o meu espaço com zeros, com zooms, né, ou com quaisquer números que eu decida escolher para poder definir regiões, né, dentro de um domínio de cálculo, assim. Então aqui eu uso o set fields para definir um campo de zeros e de uns. 1 onde é tumor, 0 onde não é tumor. Então esse id vai multiplicar o termo, né, magnético na equação da energia, ou seja, vai ter termo magnético só onde tiver tumor. Não tem fluido magnético fora do tumor. Pois bem, eu não vou entrar nos detalhes aqui do código original, porque eu quero fazer a implementação logo, só para dar uma noção para vocês de como isso funciona, mas a minha ideia aqui agora é implementar uma outra equação nesse código. Por quê? Deixa eu pegar aqui, diário, fundo do papel, plain, formato do papel, pronto. O que é que rola? A equação que eu tenho que resolver, ela tem essa cara aqui, ó. Rho, aí eu tenho um CP, uma derivada parcial da temperatura com relação ao tempo. Aqui eu tenho um termo, que é o termo da difusão. Quem viu meus cursos de Transcal aqui vai entender essa equação tranquilamente. Né? Um curso de condução de calor já mostra isso daqui. Aí tem um termo de geração metabólica, porque é um tecido biológico, ele tem metabolismo, ATP, pega célula, mitocôndria, é uma usina energética, aquela coisa toda da biologia. Aqui a gente tem um termo de perfusão sanguínea, que é o sangue arterial passando para esfriar. Isso aqui a gente vê como equação de Penny, né, ou Bioheat Equation. Isso aí está no Micropédia, no livro de transferência de calor também. T menos TB, sangue. E aí tem a porra de um termo magnético aqui, que ele tem, cara, um parâmetro de correção que eu vou chamar de A, e aqui tem um μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, tem um π, tem um campo aplicado médio ao quadrado, tem uma frequência, e aqui tem uma propriedade que a gente chama de Q duas linhas. Isso aqui é meio que input, e aí tem esse termo aqui que é um fator de correção. Puta que pariu, fator de correção. Por que tem um fator de correção? O pessoal percebeu que se você implementar essa equação como ela está aqui, que é a cara original que eu mostrei para vocês, ele acaba prevendo um aquecimento do tumor muito maior do que o que faz sentido. Então propuseram esse termo de correção, que é menor do que 1, para multiplicar esse termo magnético, para não esquentar tanto assim o tumor. Depois foram estudar isso direitinho e perceberam que o que acontece é que quando eu pego o fluido magnético e eu injeto no tumor, existe um espalhamento desse fluido pela região do tumor, assim. E aí eu não tenho uma concentração idêntica de fluido magnético em cada pedaço ali do tumor. Eu vou ter mais concentração no centro, uma coisa mais diluída nas bordas, então ele não vai esquentar uniformemente com a mesma intensidade. Teve um trabalho experimental que a galera fez em 2008, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acaba que eu não consigo, fazer a coisa tipo sem explicar porque eu fico agoniado, assim. Então teve um trabalho aqui, Biblioteca Pessoal, Papers 2008, que é esse trabalho aqui, do Salum, nessa revista. O que a galera fez? Esse cara tinha feito um trabalho também em 2008, essa mesma galera, usando um ratinho vivo, que é esse daqui, ó. Pegaram um ratinho vivo, tá aqui o ratinho, a perninha com tumor, espetaram um termopar, mediram lá, aplicaram um campo oscilatório e tal, e mediram, temperatura por tempo. Esse gráfico maravilhoso aqui, né, num contexto em que eles falam a frequência do campo, falam um monte de coisa. Então esse gráfico aqui, a gente usa ele para validar nosso código, porque ele é importante, um gráfico experimental. Essa galera fez um outro trabalho em 2008, que é esse aqui, em que a galera basicamente fez um trabalho experimental usando agarose em gel, em que eles pegavam uma seringa, injetavam um fluido magnético aqui nesse gel de agarose transparente para simular um meio biológico, aplicava aqui um campo oscilatório e tal, e foram percebendo como é que esse cara ia se espalhando aqui por esse tecido. E eles propuseram, inclusive, né, nesse contexto, que essa Specific Absorption Rate, esse SAR, que no fundo, nada mais é do que a intensidade em watt por metro cúbico de energia que vai estar sendo ali dissipada na forma de calor vinda desse campo magnético em função de uma distância a partir do ponto em que você injetou o ferrofluido. Então, eles verificaram que quando a distância era zero, no ponto de injeção, a coisa esquentava muito mais do que a 5 milímetros, por exemplo. E propuseram um decaimento exponencial. Então, essa ideia que veio aqui foi usada como base para o argumento de que eu deveria ter um parâmetro, um fator de correção,
para multiplicar o meu termo ali, magnético, meu termo fonte na equação da energia, para computar esse efeito desse espalhamento e tal, o que garantiria que eu não tivesse valores assim previstos por esse modelo muito maiores do que aqueles valores medidos em laboratório. Então, essa é a ideia. O que eu quero fazer então? Qual que é a minha ideia? Esse fator de correção aqui, cadê o bicho? Ele geralmente é um valor constante, que a galera tem usado aqui, esse cara aqui. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero implementar, na verdade, uma equação para eu computar como se fosse uma espécie de campo de concentração dessas partículas naquela região do tumor. Então eu quero implementar uma equação para esse cara A, para ele não ser tipo um input, e uma equação tipo de difusão, ou seja, dA dt vai ser igual a um coeficiente de difusão. Esse cara eu vou ter que calibrar, essa aqui vai ser o meu próximo trabalho, que multiplica um laplaciano dessa concentração. Uma equação de difusão, não é nem convecção de difusão, porque não tem flow, é só difusão. Né? Vai ter como se fosse calor difundindo assim. Né? Eu vou ter esse coeficiente que ele vai estar associado, né, a essa diferença de concentração de um meio em relação ao outro. Isso é uma espécie de lei de Fick da difusão de massa. Tá? Eu quero implementar isso para esse cara A. Então essa é uma equação que eu tenho que pôr no meu solver do OpenFlow. Como é que eu vou fazer isso daqui então? Não sei. Vamos tentar descobrir isso aqui junto. Então vamos para um terminal. Agora é a parte boa. Parará, parará, parará. Terminal. Cadê meu terminal? Eu acho que esse aqui está calculando coisa, tudo com dois. Esse terminal. Beleza. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu fiz, eu peguei esse solver MHT4 e aqui, se eu voltar uma pasta atrás, eu tenho as pastas dos meus solvers. Eu tenho o MHT4, que é esse que já funciona, e eu criei uma pasta MHT41000, que é essa daqui, né? Então, dentro da pasta MHT41000, eu tenho o solver original, que eu vou ter que modificar. Eu vou pegar esse cara aqui, Create Fields, MHT4, W Equation. E vou abrir. Dentro dessa equação do MHT4, eu tenho já esse cara que é o core, que é o fator de correção. E eu quero, na verdade, então, transformar esse fator de correção de uma variável constante para um campo. Aqui no meu Create Fields, se eu der um Ctrl F core, eu crio essa quantidade como um dimensioned scalar, como uma variável escalar que vai ter uma dimensão, vai ser especificada. No caso aqui ele é adimensional, dimless, e que vai ser definido o valor dele num dicionário que eu chamo de MHT Quantities. Isso aqui vai ser um arquivo que vai ficar na pasta constant do caso. Eu criei esse dicionário também aqui, ó, EO Dictionary MHT Quantities. Então esse comando aqui cria um dicionário chamado MHT Quantities que fica na pasta constant do caso. Essa é a sintaxe. E lá eu falo que eu vou ter que definir esse fator de correção como um dimensioned scalar. O que eu vou fazer agora, eu vou criar aqui uma variável nova que vai ser o diffusion coefficient of the particles. Esse cara, eu vou colocar uma dimensão nele aqui, quer dizer, um nome para ele de diff. E ele também vai ser definido no MHT Quantities. Só que a dimensão desse cara, eu vou colocar uma dimensão de coeficiente de difusão, velho. Porque tem que ser, aqui o OpenFlow trabalha com dimensões, sacou? Tudo é dimensional. Então todo coeficiente de difusão tem a mesma dimensão. Quem estuda a mecânica dos fluidos, né, transferência de calor, viu aqui meus cursos, sabe que unidade de coeficiente de difusão, seja ele qual for, se eu estiver falando da maneira assim precisa e correta, é metro ao quadrado por segundo. É assim com a difusividade térmica, com a viscosidade cinemática. Então esse cara também tem que ter a mesma unidade, tá? Então eu preciso definir aqui um dimension set. Eu peguei aqui, ó, e pus como comentário aqui, para lembrar que no OpenFlow a primeira coluna é quilo, a segunda é metro. Então se eu pegar esse comando aqui, dimension set, copiar e colar, e eu quero um cara que seja metro ao quadrado por segundo, eu vou ter por um 2 aqui e um menos 1 aqui. Porque a segunda coluna é metro, então ao quadrado é um 2, e por segundo, né, é um menos 1 na terceira coluna.
Então esse é o dimension set, Ctrl X, que eu vou ter que aplicar a minha variável dir. Perdão. Agora, beleza, esse diff, ele seria, cara, esse Dzinho aqui. Eu tô apontando pra tela, não funciona. Esse Dzinho aqui, esse seria o diff, tá? Que eu vou ter que calibrar. O que eu fiz até aqui agora foi só falar o seguinte, vai existir agora uma informação nova que é o diff. Esse diff é um coeficiente de fusão, né, que é um valor constante, que tem dimensão de metro ao quadrado por segundo, que será definido no dicionário em megatcontes. Foi isso que eu fiz. Beleza. O próximo passo seria transformar esse core, que vai ser agora um campo, num campo. Então esse cara aqui, eu vou pegar esse cara, eu vou apagar. Como é que eu defino um campo escalar? Seria aqui, deixa eu pegar um exemplo. Isso aqui é velocidade. Por exemplo, esse cara aqui. Isso aqui é um campo de perfusão sanguínea. Se esse cara agora é um campo, eu vou ter que resolver, eu vou ter que criar inclusive um arquivo para ele, na pasta 0 do caso, para dar as condições iniciais e de contorno desse campo. Mas esse é um próximo passo. O que eu vou fazer é criar esse campo, né? Então eu vou pôr assim, reading field core, é o campo fator de correção. E eu vou definir aqui a variável core. Pronto, é isso aqui. E é uma variável que tem a ver com malha, ou seja, eu vou ter um campo mesmo, assim, para essa quantidade. Isso aqui é a sintaxe para ele ler. Essa informação aqui é o que vai aparecer no terminal quando você for rodar o solver. Vai pôr assim, reading field core. E aí vai ser um passo rapidamente. Depois ele vai ler esse campo, né, vai pegar na pasta esse runtime.timename para falar que ele vai pegar e vai sempre ter que plotar esses campos dentro das pastas correspondentes aos tempos de simulação. Então a pasta 0 é o tempo inicial, ele tem que estar ali definido, mas nos tempos subsequentes, em que ele for printar esses campos de saída provisórios, ele vai ter que jogar isso numa pasta que vai ter o nome daquele instante de tempo. Então isso é uma coisa meio que padrão para esses campos, tá? Então agora existe um campo. Beleza, tem um campo de core, legal. Não defini aqui a unidade desse cara, beleza? Eu sei que acho que também não precisaria. Vou salvar meu Create Fields. Agora eu vou ter que vir na pasta do Solver e vou copiar mais ou menos um padrão. Aqui eu vou resolver, aqui é o loop principal, while simple loop, é o loop principal do meu Solver. Aqui ele vai montar a matriz da temperatura. Aqui ele vai aplicar relaxação e vai resolver. Basicamente seria esse aqui o comando. Antes dele entrar no loop principal, quer dizer, aqui no loop principal, antes dele entrar no cálculo da temperatura, ele está aqui, ele dá um include wEquation. Aqui eu estou incluindo esse arquivo wEquation, que é basicamente uma equação algébrica para eu computar esse campo de perfusão sanguínea. Então eu posso colocar as minhas equações governantes em arquivos separados, wEquation, coreEquation, sei lá, como eu fiz aqui no wEquation, e eu daria um include aqui no loop principal, no arquivo .c. Ou eu posso, no arquivo .c também, cara, calcular esse cara aqui. Eu posso montar uma matriz FVScaler. FVScaler, por exemplo, core equation. E vai ser DDT de core. Aqui é um termo que eu não precisaria dele, que é o termo de convecção. Menos o laplaciano. Eba, vai dar certo. Desse coeficiente de difusão, que no caso agora é o diff, e aqui é aplicado ao core. Pronto, isso aqui é a sintaxe para ele montar a equação de convecção de difusão. Isso aqui eu vou apagar. Aqui eu posso pôr FV Options core. E aqui embaixo, FV, acho que tá certo essa porra aqui. Até vou colocar aqui um comentário. Calculating the correction factor field. E aqui embaixo eu tenho que resolver. Vou copiar essa sintaxe aqui. Eu nem sei se esse relax é importante e tal. Mas vou fazer um negócio melhor ainda. Deixa eu pegar, cara, um outro solver. Não sei que eu vou pegar esse aqui mesmo. Vai dar certo. Foda-se. FV Options. Estou copiando e colando aqui. Core. Só vou pegar aqui, em vez de pôr equation, eu vou colocar core equation. Copiar e colar. Core equation, core equation.solve. Se bem que eu estou fazendo aqui uma relaxação e correção, que eu acho que eu não precisaria fazer isso para esse cara aqui. Mas talvez não faça mal, não. Calma aí, aqui é solve T. Não, tá errado aqui. Isso aqui não é
Ah, não, tá certo. The equation, core equation. Achava que não tinha esse equation aqui. Core, pará, papá, core. E aqui a variável é core. Pronto, eu acho que se eu fizer isso, eu estou resolvendo aqui essa equação de fusão. Acho que é isso. Bom, o que mais eu teria que fazer? Definir que existe essa variável, definir que tem um dicionário. Tem alguma coisa que eu não estou fazendo aqui? Resolvi o campo de core, depois eu pego esse campo e taco aqui dentro. Eu acho que isso tá certo já, viu, velho? Parará, parará. Acho que tá certo, velho. Depois eu vou ter que criar... Beleza, então eu acho que eu implementei essa equação. Vamos ver se ele compila, velho? Se ele compilar, massa. Se não compilar, a gente vai ter que ver o que está acontecendo. Como é que a gente compila isso daí? Então eu vou dar um wclean para ele limpar a minha pasta e um wmake, enquanto eu bebo água e o coração fica tenso para ver se vai compilar. Tá compilando, velho. Tá compilando. Ele demora um tempo pra compilar mesmo, tá? Você tem que ter um pouco de paciência. Compilou, cara, não deu nenhum erro. Uau! Então, em tese, temos um solver que resolve aquela equação. Como é que a gente pode testar esse solver? Eu vou na pasta run. Deixa eu limpar isso aqui. Aí tem FHD Studies. Aí tem os solvers que eu tenho trabalhado em FHD. MHT-Foam. Aí, cara, tem um monte de pasta. Eu vou pegar o seguinte. Eu vou dar um... Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Voltei. Eu vou dar um Foam Clone Case, que é um comando massa pra caralho, em que você vai clonar um caso ali. Vou pegar esse assim, esse 2D Circular Termer Underline BC2. Eu estava testando uma condição de contorno diferente, então Boundary Condition 2. Eu vou clonar esse caso numa pasta... MHT Foam New Test. Beleza. Aí agora eu tenho uma pasta MHT Foam New Test, que eu clonei. CD MHT Foam New Test. Tem essas pastas todas aqui. O que eu vou ter que fazer agora? Primeira coisa, na pasta constant, tem o meu MHT Quantities. Eu tenho que então editar esse cara. Eu vou editar com nano, tá? Aqui no terminal mesmo. Então aqui, no lugar do core, eu tenho que definir o diff. Não é mais o core. Eu não faço a menor ideia do número. Deixa esse cara aqui. E aqui é o comentário. Eu vou pôr assim... diffusion coefficient of the particles. Eu vou dar um Ctrl X, ele vai salvar assim. Salvar em MHT Quantities. Ok. Então, já editei lá o arquivo MHT Quantities. Beleza. O que mais que eu tenho que ver aqui? Tá, na pasta 0. Tem muita coisa pra gente fazer aqui, tá? Na pasta 0, eu tenho esses arquivos. O id, que é o campo do identificador, que vai, né, onde não tem tumor. Temperatura. U, que é a velocidade, que na verdade nem tem, esse U é meio que 0. E o W. Esse U tem porque eu me baseei num solver antigo que tinha, mas enfim, é só pôr 0 que não tem convecção. Eu vou copiar o arquivo T num arquivo core, porque eu preciso desse campo de core, tá? Então eu criei aqui um arquivo core, que na verdade é uma cópia do arquivo de temperatura. E eu vou editar esse arquivo core. Aí eu vou editar aqui com Gedit, né, pra ficar bonitinho. Então as dimensões era metro ao quadrado, que eu acho que era 2, e menos 1 aqui. Né? Isso aqui é temperatura. O objeto é core. Isso aqui é um dicionário. O campo interno inicial, uniforme, eu vou colocar, sei lá, nem sei, eu vou pôr assim 0.25. E aí tem as condições de contorno. O que eu vou colocar, cara? Eu vou colocar um gradiente 0 nas paredes. Pronto, zero gradient. Em todas as paredes. Essa é a minha condição de contorno. Tem que pôr condição de contorno. Zero gradient. No right wall também. No lower wall, pá, também. O que eu vi aqui? Calma aí. Depois vocês me falam o que estão achando desse tipo de vídeo, sei lá.
É uma doideira, né? Eu tô pegando uma coisa que eu faria sozinho em casa, que eu tô fazendo sozinho em casa, mas eu tô documentando o processo porque eu acho que alguém pode aprender alguma coisa com isso e eu tô nessa jornada do OpenFlow. Então eu acho que eu defini direitinho o arquivo da condição inicial. Tem mais uma coisa que eu tenho que fazer também, que é o seguinte. Na pasta System, eu tenho o FV Schemes e o FV Solution. Deixa eu abrir esses dois caras aqui, FV Schemes e FV Solution. Eu tenho uma equação diferencial a mais agora que ele vai resolver, né? Então, eu tenho que definir assim, que esse div schemes é totalmente irrelevante, mas ele vai dar pau se eu não colocar aqui. Então, eu vou colocar um div phi core, vou copiar da temperatura para a variável core. Laplacian schemes. Eu vou colocar também o diff e o core aqui. O DT é o diffusion, é a difusão térmica, tá? Então, a difusão térmica e a temperatura se relacionam de maneira análoga a esse diff e esse core. Tá, então esse aqui já foi. E também vou copiar o FV Solution, as mesmas coisas do solvers para temperatura. Eu vou copiar aqui pro core. E vamos ver se essa parada vai rodar. Beleza, salvei tudo. Acho que agora tá certo. Antes de rodar, deixa eu fazer o seguinte. Eu vi aqui que na pasta constant tem uma pasta polymesh. Então essa malha tá feita já, tá? Mas eu não lembro que malha que é essa e tal, vou meio que zerar tudo. Então eu vou dar... deixa eu ver uma coisa, como é que tá... Não, se bem que eu acho que o meu block mesh tá certo. Então block mesh, só para fazer a malha de novo, tá bom? Fiz a minha malha. Aí, deixa eu ver um negócio rapidinho aqui. Como é que tá o arquivo id na pasta 0? Ele tá já meio que preenchido com esse campo onde é tumor e onde não é tumor. Só para vocês terem uma noção do que seria isso, esse meu arquivo id, né, tem aqui 90.000 volumes em que eu estou falando onde é 0 e onde é 1, numa região espacial para poder centralizar um tumor no centro. Quem está fazendo isso para mim, essa informação, ela está no arquivo, na pasta System, que é o setFieldsDict, que é o dicionário de definição de campos. Tá? Aqui eu estou falando assim, ó, é como se tivesse um cilindro, porque o OpenFlow é um 2D, que é um falso 3D, então o 2D dele é como se fosse um cubo, e aí eu ponho um cilindrão assim nesse plano para simular um círculo, tá? E aí tem aqui os centros, o raio, então esse arquivozinho pequenininho fala onde tem tumor e onde não tem, ou seja, se eu quiser simular 10 tumores, 15 tumores, 3D e tal, é muito fácil mudar isso no OpenFlow, é só editar esse dicionário, então eu tenho esse setFieldsDict, que ele é chamado quando eu ponho o comando setFields. Então só para ilustrar o que isso aqui está fazendo, para a gente testar isso aqui e logo testar a simulação para ver se funcionou, na pasta 0 eu vou abrir o arquivo id e o arquivo t. O id está já preenchido, né, com um campo lá, que eu vou meio que apagar esse cara aqui. Vou pegar esse aqui, Ctrl Shift End, vou vir aqui para baixo, vou deixar só as condições de contorno, apaguei tudo. Vou copiar essa informação internal field uniforme aqui e pôr uniforme 0. Eu tenho agora um id que tem só assim um campo inicial todo mundo 0 e valores zeros no contorno. Beleza? Agora eu quero povoar esse cara com zeros e uns aonde tá e onde não está o tumor, usando as informações do setFieldsDict. O que eu faço? Eu salvo, eu venho para a pasta do caso original e dou um comando setFields. Pronto, aí ele vai reading setFieldsDict, setting volume field default values, setting field region values, adicionando células com centros dentro do cilindro, no ponto tal e tal, com raio tal. Selecionei esse número de células em relação ao número total, com valores igual a 1, para fazer o tumorzinho ficar no centro. Tá? Se eu pegar aqui e escrever paraFlow, ele vai abrir com o paraview. Skip zero time, apply. Ele vai ter aqui o campo id, tumorzinho no centro, nos valores que eu coloquei. Se você pôr um tumor aqui, um aqui, é só mudar o setFieldsDict e chamar setFields de novo. Então, definir os campos. Agora, tem uma coisa que eu não fiz no solver, galera, que ia dar merda. Deixa eu voltar lá no solver, rapidinho. Mudar o nome dele, um negócio simples que eu esqueci. Ia dar pau agora. O Flow, mais solvers, mgt Flow, new.
Aqui tem a pasta make, aqui tem o files, que é um arquivo que eu tenho que editar uma coisa rapidinho nele. Esse files aqui é para mudar o nome do solver, então eu vou pôr mhtfoam_new. Pronto. For user app bin, tá tudo certo. Pronto, é só isso. Vou dar um wclean, um wmake. Essa mudança foi para que eu pudesse dar esse nome ao solver, porque se eu chamasse assim na execução mhtfoam, ele ia chamar o antigo, né? Se bem que não ia chamar esse, que eu acho que foi o último a compilar, mas eu estaria substituindo o antigo, entende? Então tá errado, né? Tem que dar um nome diferente, assim, para não confundir as coisas. Porque agora, por exemplo, se eu fosse querer rodar uma coisa com um solver antigo e chamasse mhtfoam, ele ia chamar o novo, porque eu não mudei o nome do novo. Então beleza, agora eu volto na pasta run. Agora existe um solver mhtfoam new. Vamos ver se a porra vai rodar mhtfoam. mhtfoam new test. Rufem os tambores. mhtfoam_new. Tá calculando aí. Tá calculando. Tempo igual a 0.1. É que eu tô rodando duas simulações ao mesmo tempo. Uma, inclusive, aqui, ó. Com o terminal no solver antigo, assim. Então o bicho tá, velho. E essa malha é meio pesadinha que eu fiz, tá? Mas tá calculando, cara. Calculating. Flux fee. Ó, reading field core. Ele leu o campo core. Reading properties. Reading calculate. Flux. Calculating w field. Tá calculando aí, eu acho que deu certo. Agora então, cara, ele espera calcular, né, e ver se isso funcionou. Galera, eu acho assim que dessa gravação tá bom já. A gente fez uma implementação aí, deu pra ter mais ou menos uma noção. Depois me comentem se acharam que esse vídeo é interessante, se entenderam alguma coisa, se já usam OpenFOAM, se ficou um negócio muito de outro mundo. Mas eu quis gravar isso aqui para documentar um processo assim que seria útil para mim e que talvez pudesse também ser útil para vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa. Falou, galera, é nóis!